Prezados irmãos, na paz do Senhor, estamos aqui mais uma noite na presença do Senhor para juntos adorarmos na sua beleza, na sua santidade. Querido, me sinto muito feliz nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado força para caminhar. E hoje é um dia muito especial. É um dia que nos fez o Senhor. Alegramos-nos, nos regozijamos nele. E como é bom estar na presença do Senhor. Apesar das lutas, apesar dos obstáculos. Mas bom é estar na presença do Senhor. Agradecendo a Ele pela saúde, pela vida. Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida, pelo ar que respiramos, pelas bênçãos, pelas lutas, pela vitória, porque tudo vem do Senhor, tudo é permitido por Deus. E a sua palavra diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja permitido por Ele. Um fio de cabelo da nossa cabeça não fica branco ou cai que não seja permitido por Ele. Então, se você está em pé, é permissão de Deus. Se você deitou e conseguiu levantar, é permissão de Deus. Que bom que você andou, você trabalhou, já está em casa, conheceu pessoas diferentes, né? E tudo foi bom diante do Senhor. Como é bom estar de volta, não é verdade? Como é bom estar em casa. Ser grato a Ele pelo dia que se foi, ser grato a Ele pela noite que chegou, ser grato a Ele pelo dia que você passou tranquilo, porque muitos saíram de casa e não vão voltar. Muitos saíram de casa e não vão chegar nunca mais, porque nessa hora estão no IML, ou passou mal, estão internados nos hospitais. Então, e você está em casa, não é verdade? Junto com os seus, junto com seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas filhas. É motivo de agradecer ao Senhor. E bom é estarmos aqui na presença do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E hoje eu quero falar a respeito de um apóstolo de Jesus, um homem que foi ignorante, mas foi muito usado por Deus. Por quê, querido? Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Quando Ele encontra um espaço, quando Ele encontra oportunidade para Ele penetrar, Ele penetra. Quando Ele encontra lugar para Ele fazer morada, Ele entra e faz morada. Quando Ele encontra lugar para morar realmente, para se alegrar, Ele faz. Porque bom é meditar nas grandezas do Senhor. Bom é meditar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Na sua vida, na minha vida, na vida dos seus parentes, na vida de seus amigos mais chegados,
né? Porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse os nossos amigos, aqueles mais chegados? Porque só o Senhor, né? Porque o maior amigo é o Senhor. Mas você tem também aquela pessoa que é bem próximo de você, aquela pessoa que está sempre te dando estendendo a mão quando você precisa, que você sabe que você vai contar com ele e ele está ali pronto para te dar uma força, não é verdade? Mas o Senhor, mas esse teu amigo, de repente, às vezes, ele falha, ele fracassa. Mas o Senhor é o único que não fracassa. É o único que nunca nos abandona. É o único que não nos deixa só em momento algum. Quando você precisa dele, ele sempre está do teu lado. Sabe por quê? Porque ele está sempre olhando para você. Então por isso que ele não te abandona. Nunca ele vai te abandonar. A Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor, ele não te abandona. Ainda que teu melhor amigo te abandonar, te deixar na mão, o Senhor, ele está sempre do teu lado. Do teu lado. Então, eu quero falar do apóstolo Pedro hoje. Pedro, presbítero Pedro, pastor Pedro, aquele que sofreu, foi um homem de pouca letra, mas foi um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Senhor não faz acepção de pessoa. A história de Pedro é interessante. Então, quando o Senhor chamou os apóstolos e chamou Pedro e colocou nas mãos de Pedro uma grande responsabilidade. E Pedro, ele não voltou atrás. Ele fez coisas erradas, sim, como eu e você também fazemos. Mas ele foi muito sincero também. E muitas das vezes nós não somos sinceros. Mas Pedro foi. Pedro em momento ele foi covarde. Como também nós muitas vezes também somos covardes. Renunciamos. Mas Pedro, ele foi covarde. Ele retrocedeu, mas ele foi à frente. Ele não recuou. Ele insistiu naquela batalha. Ele foi ousado. Então, Pedro, por onde ele andava, depois de tudo que aconteceu, ele era, assim, a referência. Todo mundo procurava Pedro. Todo mundo procurava Pedro. Quando Paulo ele foi lá para o deserto, que ele voltou, ele foi procurar quem? Procurar a Pedro. Então, mas os apóstolos, quando queriam saber alguma coisa de Jesus, mandava Pedro falar com João, para João falar para Jesus. Então, porque Pedro ele foi um camarada ousado. Ele questionava com o Senhor. Lembra que quando ele viu o Senhor no mar, ele falou: Senhor, é tu mesmo, Senhor, então permite que eu vá aí. E ele foi. E o Senhor falou: então vem, Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas teve um problema. Pedro teve medo. Como muitas das vezes também nós temos medo também, né?
Mas Pedro, ele encarou um sinédrio, discussão para muita gente. E ali ele foi ousado ali, falando no sinédrio para o povo ali. E não se acovardou. É tanto que naquele discurso dele ali, ele defendendo a causa, ele se defendendo a causa, houve salvação de 3.000 pessoas, ou quase 3.000. Então, Pedro, ele sempre defendeu a causa com ousadia, né? Quando o Senhor falou que ele ia ser entregue, ele ia ser morto, ia ser traído, ia ser entregue, Pedro falou: Senhor, se possível eu morro por ti, eu faço e aconteça por ti. E todos os outros falaram a mesma coisa. Mas na hora que o Senhor foi, os soldados romanos vieram prender Jesus, todo mundo correu, e Pedro foi ousado, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Então, Pedro, ele tinha um espírito de líder, de liderança. Era um homem ignorante, mas era uma pessoa ousada. Ele não temia. Por quê, querido? Porque Pedro era um pescador. Pedro, ele encarava o mar. Pedro encarava as tempestades no mar para jogar rede, para pescar. Então, conjecturando quantas vezes Pedro encarou temporais no mar, o mar revolto, e ele lutando contra aquele mar para trazer para casa o alimento da família, não é verdade? Então, Pedro, ele era ousado. E o apóstolo que mais foi usado foi Pedro. Nós vimos que a história, ele foi assim, ele foi muito próximo de Jesus, ele foi muito querido por Jesus, ele foi muito amado por Jesus e pelos outros apóstolos também. Sabe por quê, irmão? Porque uma coisa também que Pedro também ele tinha depois da sua transformação, ele foi um homem muito humilde. Ele foi humilde. Ele reconheceu depois que quando ele estava errado, ele admitia o seu erro. E depois de tudo, ele nunca se exaltou. Ele se exaltou para falar do Senhor, para falar de Jesus. Que quando lá no discurso dele, ele foi perguntar a ele em nome de quem ele fazia aquelas coisas. Ele falou: eu faço tudo isso aqui em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram na cruz do Calvário. Então, enquanto ele era perseguido, ele falou: olha só, não adianta, porque eu não vou me calar. Eu vou falar, eu vou até o fim, eu vou até as últimas consequências. Por quê? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Lembra quando o Senhor falou: Pedro, tu me amas? Falou: te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele ficou assim ele ficou meio turbado quando o Senhor perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Falou: Senhor, tu sabe que por todas as coisas, Senhor, eu te amo. Porque o Senhor conheceu o coração de Pedro, como também o Senhor conhece o meu e o teu coração. Eu quero ler, nós vamos falar de uma parte hoje, lá no livro de Atos, no capítulo 10, a história de Cornélio, centurião Cornélio. Quando Cornélio estava orando, aqui a história fala que Cornélio ele não era um homem crente. Ele era gentil, mas era um homem temente a Deus. Ele era um homem que gostava de ajudar as pessoas.
Ele era um homem que tinha uma situação boa e ele olhava para os mais pobres, para os necessitados. Mesmo sem ser um crente, ele orava. Ele fazia as orações dele, agradecendo a Deus por tudo que acontecia na sua vida. E Deus, o Senhor, Jesus Cristo, ele viu a vida de Cornélio. Então o Senhor resolveu ter um particular com Cornélio. Olha, Cornélio, eu tenho visto as tuas orações, eu tenho visto as tuas esmolas, eu tenho visto as tuas atitudes. Agora olha só, vai lá, manda chamar a Pedro, porque ele vai te dizer como que você tem que proceder. Querido, para você ver que quando o Senhor, viu? Quando o anjo falou com Cornélio, o anjo, a diferença do crente para o não crente, do justo para o injusto. Com Cornélio, o Senhor enviou o anjo. E para Pedro, quem falou com ele foi o Senhor. O Senhor falou com Pedro. Viu? Por quê? Porque Pedro era o servo de Deus. E Cornélio ainda não era um convertido. Olha a diferença do crente para o não crente. Tá? Viu? Essa é a diferença. O Espírito Santo fala comigo e com você. Mas para o não crente, o Senhor usa a mim ou usa você para falar com ele. Há uma grande diferença. Sabe por quê? Porque você é um convertido. Ele não. Aí ele só vai ser chamado para conversar, para ter esse mesmo particular depois que ele aceita Jesus. Aí sim, aí muda. No lugar de ser criatura, ele se torna amigo de Deus, amigo íntimo. Assim era chamado Pedro e João e o irmão dele. Era um amigo íntimo de Jesus. Estavam sempre com ele ali. Então o Senhor tinha 12 apóstolos. Mas ele tinha aqueles mais chegados. De que quando ele foi orar lá no Getsemane, ele levou quem? Pedro, João e o seu irmão Tiago para orar. Não eram 12? Mas ele chamou os mais chegados. Viu? Mas nós vemos que naquele dia o Senhor falou: olha só, vamos orar porque está chegando a minha hora e eu preciso de orar. Preciso de pedir autorização ao Pai. Então eles foram orar. E o que aconteceu? O Senhor falou: olha só, vigiai e orai. Ele foi lá orar. O Senhor orou. Quando chegou, estavam dormindo, estavam cansados, porque já era tarde de madrugada. Aí o que o Senhor falou com eles? Olha só, orai, vigiai e orai, para que não tenha tentação. Será possível que nem uma hora vocês poderem vir lá comigo? Aí eles ficaram ali e falaram: então ficai aí que eu vou de novo. E aí o Senhor foi lá orar novamente, né? E o Senhor foi orar a segunda vez, na terceira vez, na segunda vez falou: olha só, vigiai e orai, para que não caís em tentação. E ele voltou de novo lá e orou. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Foi quando
Judas chegou e entregou o Senhor na mão dos romanos. E foi naquela hora ali que Pedro foi usado, puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas nós vemos que Pedro, ele falou: Senhor, se por ti eu mato, eu morro, Senhor, eu faço qualquer coisa por ti. Realmente ali ele mostrou que ele fazia qualquer coisa pelo Senhor. Os outros, ninguém teve coragem de fazer aquilo. Ele foi usado, ele puxou da espada e foi lá e ó. Mas o Senhor repreendeu a Pedro. Pedro, não faça isso, Pedro. Ele mostrou que ele fazia mesmo e ele fez. Então, querido, eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do verso 1 até o 7. Até o 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este quase a hora 9 ou 3 horas da tarde do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu lado, ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Viu, querido? Então aqui começa toda essa história. Esse homem, como eu tinha falado, ele era uma pessoa, ele não era um crente, ele não era ainda um convertido, mas ele tinha no seu coração aquele amor pelo seu semelhante. Ele ajudava as pessoas, ele tinha o dom de ajudar, um amor maior, um amor de ajudar os mais fracos, os mais pobres, os mais necessitados. E aquilo ali, Deus, o Senhor, se comoveu com aquela atitude de Cornélio. Que enquanto hoje que existem muitos que se diz ministro do Evangelho, que vê as coisas e não se move para ajudar, vê pessoas passando necessidade e não se move para ajudar. E ele, como líder religioso, viu? Ele não move a sua alma para ajudar quem está passando necessidade. Estão em volta dele ali, entendeu? Isso é muito comum hoje. Mas aquele homem lá, o Cornélio, o Espírito Santo já tocava no coração dele para ele ajudar as pessoas. Ele não era um cristão. Então, eu vejo hoje que existe tantas pessoas aí precisando de uma ajuda, e a igreja tem a condição de ajudar e não ajuda. De repente, às vezes até pessoas que da igreja ali, entendeu? E o pastor, a liderança não ajuda, entendeu?
E isso, Deus vê. Deus vê. Aí o que acontece? A gente vê as pessoas saindo da igreja, se converte, aí começa a passar por essas situações e viram as costas para ele, entendeu? E o Senhor fica triste com isso, Então, o Senhor vive aquela situação. Então, o homem aqui, o Cornélio, mandou aqueles 3 homens subordinados dele ir lá a Jope falar com Pedro. Querido, era 50 quilômetros a distância que estava Pedro de Cornélio. Aqueles homens andaram 50 quilômetros para ir lá para falar com Pedro. Só que quando os homens estavam indo de caminho para lá para falar com Pedro, o Senhor mostrou a Pedro. O Senhor, Deus, o Senhor veio e falou com Pedro. Olha só. E Pedro, no qual havia de todos animais, entendeu? Então, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não consideres, não faças tu comum ou ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Meu querido, aqui, aquele vaso, aquele lençol ali, amarrado pelas 4 pontas, aquele tipo de espécie de animais ali, aquilo ali significa o povo, significa, vamos imaginar assim, vamos conjecturar, aquela espécie de animais ali significava a nação, o povo, porque Pedro era judeu, mas onde ele estava ali não era judeu, e Deus mostrou para Pedro que ele não faz acepção de pessoa, como está mostrando também para nós, que não devemos fazer acepção de pessoa, virar as costas para aquele que às vezes que está precisando, está necessitado. Entendeu? O Senhor, ele veio, ele morreu pelo rico, pelo pobre, pelo aleijado, pelo negro, pelo branco. Mas infelizmente hoje no nosso dia, século 21, as pessoas discriminam, as pessoas ignoram, fazem pouco caso, entendeu? Se o cara tem uma situação financeira boa, ele é bem chegado, ele é querido, ele é amado e aquela coisa toda. Mas se o cara for um pobre, um assalariado, ele é visto com outros olhos, viu? Mas quando o camarada ele tem uma situação financeira boa, entendeu? Todo mundo está em volta dele, né? Aconteceu eu vi um lance que o camarada saiu daqui do Rio, foi orar por outro em São Paulo,
Por quê? Porque o cara lá, ele era o cara. Entendeu? Viu? Então, esse camarada de repente não vai orar na casa do membro da sua igreja, que ele pastoreia. Viu? Pra ver como é que é as coisas, hein? Ele manda um subordinado dele ir lá pra orar. Viu? De repente tem um enfermo dele lá no hospital, ele não vai lá visitar. Mas ele saiu daqui e foi lá em São Paulo para orar pelo enfermo lá em São Paulo. Por quê? Porque era um cara rico, ele era um cara que tinha uma situação financeira muito boa e era muito amigo dele. Entendeu? Ele foi lá orar por ele. Viu? Mas de repente aquele que está na igreja ou passou mal, foi para o hospital, ele não vai lá porque ele é pobre. Viu? Mas o Senhor, olha só o que fez Pedro. O Senhor falou para Pedro: olha só, Pedro, tu vai lá, Pedro. E Pedro não questionou não. Pedro foi. Olha, o camarada, ele é convidado para ir na igreja para fazer um sermão. A primeira coisa que ele faz: eu preciso, vou ter que me buscar aqui, ou então, olha só, eu vou, mas eu quero tem que me dar um cachê aí para eu poder ir lá, levar uma palavra, fazer um sermão. Muito disso. Você convida um cantor para ir cantar na tua igreja lá, aqui é muito disso. O cara fala, o cara vai, mas tem que pagar, tem que dar um dinheiro a ele, que ele não vai. Aí o cara fala que está fazendo a obra do Senhor. Não está fazendo a obra do Senhor. Não está. Para mim ele não está fazendo a obra do Senhor. Entendeu? Não está. Ele está se enganando. Ele está se enganando. Engana a si mesmo. Porque a Bíblia diz que nós temos que dar de graça o que de graça receber. Se ele canta, ele está com o CD dele lá na loja vendendo. Entendeu? Então, se ele foi convidado para ir à igreja para cantar e ele cobra, ele não está fazendo a obra. Não está. Ele está simplesmente se propagando para ganhar dinheiro. Mas olha o que aconteceu com Pedro. Quando os homens chegaram lá, Pedro não questionou não. Pedro não tinha um carro para ir andar 50 quilômetros não. Eles foram em cima de animal. Aí imaginou 50 quilômetros, o cara vai andar aí mais ou menos 2 ou 3 dias para chegar lá? Dependendo dos animais que eles foram caminhando, ou de carroça, de charrete, sei lá o que. Viu? E chegaram lá. Quando chegaram lá, tinha uma multidão de gente esperando eles lá. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou lá, foi uma festa, todo mundo chegou, ele foi bem recebido por todo mundo, e ele pregou ali o evangelho, e as pessoas aceitaram o evangelho, as pessoas se converteram, até os que foram com ele receberam batismo com o Espírito Santo, que eram mais ou menos 6 pessoas que estavam com ele lá, seguiram com Pedro. Agora você vê, o cara andou 50 quilômetros para atender um pedido de uma alma. O pedido de um homem. Viu? Que a palavra diz, ela fala que uma alma ele vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Entendeu? Então quando chegou ali, Pedro pregou o evangelho, anunciou o evangelho, e todo mundo aceitou. E eles foram orar. Quando Pedro orou, quando eles foram orar, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa ali e todo mundo foram batizados com o Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque ali existia a fé, estava todo mundo sedento pela palavra. E o orador estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de obediência, estava cheio de temor. É isso aí que acontece. E o mais importante era que a igreja, quando os apóstolos saíam para fazer a obra, a igreja ficava orando.
lá atrás, intercedendo para que tudo que ele fizesse fosse bem sucedido. E a Bíblia diz que os sinais acompanhavam os apóstolos por onde eles passavam. Era cura, era libertação, era morto ressuscitado. E por que hoje não acontecem essas coisas? Nós vemos que a igreja está cheia, tem igreja aí que tem 10 mil membros. 10 mil membros. Entendeu? Mas se for lá, se for vir começar a falar a palavra de exortação, de doutrinamento, vai todo mundo embora. Entendeu? Porque estão muito preocupados de só ouvir palavras bonitas. Mas Pedro não chegou ali falando que a salvação era renúncia, a salvação era ter que mudar, ter que se converter, senão não ia para o céu. E o mais importante, quando Pedro começou a falar, ele não falou assim, olha só, outra coisa também importante que quero frisar aqui também nessa noite. Pedro, quando ele chegou lá, viu? Ele não falou que tinha sido Deus que tinha falado com ele, não. Pedro, quando ele chegou lá, mais à frente, você vai ler que ele falando que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor falou com ele para ele ir lá. Entendeu? E quando ele chegou lá, que o Cornélio veio se curvar diante dele, mandou o Cornélio levantar. Ele falando que ele era um homem igual a ele. Não queria reverência, não. Entendeu? Por quê, querido? Hoje o camarada, ele chega na igreja, no templo, no público, e começa a falar lá. Aí já começa a dizer, olha só, Deus está mandando falar para você, Deus está mandando dizer isso, Deus está mandando falar aquilo, e quando Deus não está mandando ele falar nada. Enquanto Pedro, Deus falou para ele, ele não quis aparecer, ele falou assim, olha só, o Espírito Santo falou comigo para me vir aqui. Quando eu estava lá, ao meio-dia, quando eu estava lá na oração, entendeu? Ele não quis se vangloriar, ele não quis aparecer, ele não quis aqui de jeito nenhum, ele quis aqui se promover com aquilo, entendeu? Porque realmente ali, se ele falar, ele está falando a verdade, porque foi Deus que falou com ele mesmo. Agora o cara chega lá no público e fala que foi Deus e não foi Deus, é mentira. É mentira. E aí? Viu? E o mais interessante que houve salvação de almas ali. E ele continuou evangelizando, ele continuou fazendo a obra. E o pessoal pediu para ele ficar ali mais um tempo e ele ficou. E depois, querido, depois aconteceu outra coisa também. Aí vieram os profetas lá de Israel, vieram de lá, né, visitar, porque eles souberam o que tinha acontecido, o que o Espírito Santo tinha feito através de Pedro. Eles ficaram assim, muito alegres com aquela situação, e foram lá para ver. E quando chegaram lá, realmente estava acontecendo essa maravilha. Aí o que eles fizeram? O que ele fez? Ágabo, o profeta, chegou lá e falou, olha só, o pessoal lá está passando muita fome, está passando uma crise danada, e estava seco na época lá, e o pessoal estava passando necessidade. Aí chegou lá, ele foi pediu uma ajuda, começando lá, e Pedro foi, levantou a voz e pediu uma ajuda para o povo lá que estava passando necessidade. Viu, querido? Olha em Atos, aqui no Atos, no capítulo 11. No capítulo 11, no verso 27 ao 30, diz assim, do 27 ao verso 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria
haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Viu, querido? Então, eles saíram de lá para fazer a obra, mas estavam preocupados com o pessoal lá. Então esse profeta chegou aqui, trouxe a notícia: precisamos de arranjar algo, de levantar aqui uma oferta. Ele não foi lá cobrar nada não, ele foi lá levar as boas novas, levar notícia que o povo estava precisando, estava necessitando lá, que havia fome naquele lugar. Então, e ali o povo, todo mundo se reuniu, se reuniram todo mundo, e cada um mandou alguma coisa para saciar a fome daquele povo lá que estava passando necessidade. E hoje, nessa pandemia, querido, nessa pandemia, existe, viu? Quantos políticos aí que se diz crente, que estão aí roubando o nosso dinheiro, e vê as pessoas passando fome, as pessoas passando necessidade, e o cara não tem a capacidade de tirar um pão daquele que ele roubou para ajudar os mais pobres. Tá vendo que o Nordeste é a região que tem mais política, é a região Nordeste, viu? E a região mais miserável é o Nordeste. Tem mais política ali. E os caras veem a pessoa passando fome ali. O infeliz não tem no coração para poder ajudar aquelas pessoas ali. Viu? E o cara fala que ele é crente. O cara fala que ele é um cristão. Viu? Enquanto aqui o profeta vieram lá daquele lugar lá, que viu que o pessoal estava passando necessidade, chegou ali, pediu ajuda para levar para o pessoal lá. E Paulo levou lá com o Barnabé. Viu? Por que hoje não é a mesma coisa? Por que hoje as pessoas que se diz crentes, que têm condição, não procuram pelo menos ajudar com pouco, um pouquinho, não precisa ser muito, mas ajudar um pouco com aquilo que tem? Compartilhar, viu? Tem pastor do Nordeste aí que é deputado federal, o camarada, eu vi um cara falando que ele era um líder religioso, o cara discussão lá em Brasília, e de repente, lá na cidade dele, lá tem muita gente passando fome. E esse cara não tá nem aí, gente, não tá nem aí. Quantos políticos, tantos crentes, que se diz crente, tá lá em Brasília, viu? O que ele ganha de ajuda de moradia, o cara ganha de moradia, viu? Fora o salário dele, viu? Será que esse cara não é sensível a isso, não? Viu? E Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo isso daí. É por isso que esse camarada vai internado no hospital, muito ele morre lá. Gasta dinheiro, gasta e não sai lá e morre. Sabe por quê? Porque esse cara, o Deus dele é o dinheiro. Viu? E nessa hora, nem o dinheiro dele salva ele. Consegue curar a vida dele. Viu? Às vezes o pobre chega lá, coitado do cara, o cara não tem nada. Não tem nada. Aquele irmãozinho vai lá internado, como já aconteceu muitos. O irmãozinho vai se internar lá, a igreja, aí os irmãos fazem uma corrente de oração, ora por ele, o senhor vai lá, tira ele de lá do hospital, levanta ele e traz para casa. Enquanto o rico está lá, o rico gasta milhões, gasta muito dinheiro e não vai embora, não sai de lá. O cara fica lá 1 mês, 2 meses, entendeu? E morre. Eu te garanto que se esses camaradas pegassem um pouco desse dinheiro que eles têm aí, que ele pegou do povo, que ele tirou do povo, não é dele, tirou do povo,
e ajudasse, viu? Eu acho que a fome não estava tão grande no Nordeste, viu? Não estava. Mas eles não estão nem aí. Eu não estou preocupado com isso não. Agora veja bem, Pedro aqui, junto com os apóstolos aqui, pediram uma ajuda ali. E todo mundo se reuniram ali e mandaram uma ajuda para o povo lá que estava passando fome. Estava passando fome. Entendeu? Então existe também uma coisa. Aí todo mundo fala que é o homem de Deus. Nessa situação hoje, o camarada chega na igreja lá, ele vai cantar, ele não fala assim: irmãos, olha só, irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vim cantar, mas eu não quero um cachê não, eu vou dar mais uma ajuda, trazer aqui um pouco do meu que eu tenho, para ajudar o pessoal aqui da comunidade, viu? Porque as comunidades é o lugar que mais tem igreja, e a comunidade é o lugar que mais tem pessoas passando necessidade, viu? Eu te garanto para você, se todas as igrejas que tem no Brasil, toda a igreja evangélica que existe no Brasil, tá? Eles se unissem, todas elas, e todo mês cada um se juntasse, cada um desse ajuda em alimento, eu tenho certeza que essa fome não tava tanto no nosso país. Isso é evangelho, entendeu? É sentir a dor do outro, levar a carga um do outro, pegar o cara que tá no chão lá e botar no ombro e levar, igual fez o bom samaritano lá. O bom samaritano, ele passou lá o sacerdote, passou lá o levita, entendeu? O cara ignorou, entendeu? O levita, viu? O sacerdote, todo mundo que conhecia, o cara é conhecedor da lei, viu? Ele saiu de lado, largou pra lá, o cara morrendo lá. Agora veio o bom samaritano, que o samaritano era a escória, ninguém queria saber dos samaritanos. Aí aquele cara viu ali, quando chegou, teve compaixão daquele moço, pegou o cara, levou ele para o hospital, levou para a estalagem, levou e mandou cuidar do rapaz, daquele moço. Aquilo ali, querido, é o mundo hoje. Aquilo ali simbolizava hoje. A situação hoje que estamos vivendo. Quantas pessoas estão precisando, passando necessidade, e quantas pessoas que têm condições de ajudar e não ajudam, né? Mas Deus está vendo. O cara tem tudo, mas não ajuda. Está com o coração endurecido, viu? Mas o Senhor tem misericórdia dele, viu? O cara viaja por aí, o cara vai passar final de semana em Fortaleza, gastar aí 3 mil e poucos reais de diária, viu? O nosso dinheiro, viu? Não tem nenhum político pobre. O cara quando vai pra lá, meu, tem alguns que já foi pra lá rico, mas a maioria não. Aí o cara faz um mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, até o cara já tá milionário. Entendeu? Enquanto os apóstolos de Jesus, viu?
Eles eram pobres. Eles viviam com a ajuda dos irmãos, viu? E outros trabalhavam para se manter. Trabalhava e fazia a obra. E Deus abençoava. Você via milagres acontecendo. Por quê? Porque eles tinham amor pelas almas. Hoje o camarada tem amor por dinheiro. Dinheiro. Tem dinheiro, é com nós mesmos. Vai dar, ó. Vai ter uma festa na igreja, tanto dia. Cada dia vai um pregador. São 7 quinta-feira, um exemplo. Cada quinta-feira é um pregador. Cada pregador daquele aí vai levar um dinheiro. Um dinheiro. Viu? E Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Deus está vendo. Enquanto Pedro andou 50 quilômetros para atender o pedido de uma alma, de um pecador. E o que aconteceu? Deus fez maravilhas. O Espírito Santo fez uma obra maravilhosa naquele lugar ali. Viu? Porque aquelas almas estavam sedenta. Viu? Por que não faz isso hoje? Já pensou? Hoje o cara vai andar 50 quilômetros para atender um pobre? É ruim, hein? É ruim dele ir. Se não pegar ele aqui, não levar de carro. Duvido que o pastor grande aqui de nome, eu duvido que ele vai na casa de um pobre. Duvido que ele vai na casa do pobre. Duvido. Ele vai se for um rico. Se for um rico, ele vai lá orar, fazer sala para ele, ungir ele. Mas se for um pobre da igreja dele, ele não vai. Ele manda um subordinado, mas ele não vai. Se for um pobre, ele não vai. Manda um subordinado. Mas se for um cara rico, da classe média alta, da igreja dele, ele é o primeiro a ir. Ele vai. Se for necessário bater, vai de avião. E vai lá orar pelo camarada, viu? Para aparecer, viu? Porque ele sabe que ele vai ter a recompensa do outro lá. Mas do Senhor, a recompensa melhor é a que vem do alto. Essa é a melhor recompensa, viu? Que é a vida eterna, que é a salvação, viu? Porque hoje ninguém quer sofrer por amor ao evangelho. Na cidade não. Na cidade ninguém quer sofrer pelo evangelho. Não quer não. Não quer não. Se tiver de andar para ir para a igreja, o cara não vai. O camarada, ele vai para a igreja por de carro. Entendeu? Ainda tem um detalhe. O camarada, o culto começa às 7h30, o cara chega às 8 horas. Se o culto começa às 8 horas, ele chega às 8h15, 8h30. Viu? Os grupos que tocam, na minha época de garoto, o grupo chegava na igreja, eram os primeiros que chegavam na igreja para preparar os instrumentos. Hoje eles chegam, já começou o culto, aí o cara fica fazendo barulho lá para preparar instrumentos, aquela coisa toda, atrapalhando o trabalho, atrapalhando o culto. Tá tudo mudado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor, ele não mudou. O Senhor, ele é o mesmo, como também o evangelho também, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que naqueles dias lá em Mateus, falava: Senhor, eu fiz muita coisa no teu nome, Senhor. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo,
fiz milagres, prodígios, eu fui o cara. Aí o Senhor vai falar assim, olha só, vai embora, maluco, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós todos que praticais a iniquidade, viu? Qual foi a iniquidade que esse camarada ele praticou? Viu, querido? Negligenciou a ajudar aquele que estava passando necessidade, negligenciou a ajudar a viúva, viu? Porque ele tinha condições de ajudar e não ajudou. A igreja tinha condições de ajudar e ele não ajudou. E ele, como líder, ele vai pagar o preço, viu? Aquele pregador lá, aquele cara que era o cara, viu? Orava e Deus fazia o Espírito Santo de Deus fazia o milagre. Aí ele achando que ele era o cara, viu? Ele se achando o cara. Mas, querido, quem faz o milagre não sou eu, não. Quem faz o milagre é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, viu? Eu sou um meio, viu? Eu sou um meio, então eu vou orar e a pessoa vai ser curada, eu vou orar e a pessoa vai ser salva. E se eu não tiver com a vida no altar direito, eu vou ficar toda a vida na igreja, eu vou pro inferno. É a palavra que fala isso. Paulo disse, Paulo falou lá, vou mostrar para vocês o que Paulo falou. Paulo falou que muitos pregadores, uns pregam por contenda, contenção, outros pregam por inveja, outros pregam por... é um monte de coisa, viu? Pregam por vanglória, pregam por inveja, e outros pregam realmente porque tem o dom, tem o amor pelas almas, viu? Mas Paulo disse que ele ficava feliz, porque o final de tudo isso daí era salvação de alma. Salvação de alma. Viu? Deus salva as almas. Mas a questão é essa. Essa é a questão. Viu? Essa é a questão. Viu? Eu vou orar. A alma vai se converter. Eu vou orar. A pessoa vai ser curada. Tá? Porque quem faz a cura é o Espírito Santo. Quem converte é a palavra, é o Senhor. E se eu não tiver com a vida no altar, eu vou pro inferno. Depois de tudo que eu fiz, vou morrer pro inferno. E a alma vai se salvar. Por isso que Pedro, ele tinha ousadia de falar. Pedro, ele orava. E as almas se salvavam, era enfermo, era curado, Pedro ressuscitou mortos. E ninguém falava mal de Pedro, viu? Ninguém falava mal de Pedro. Hoje é um tal de nego falar mal de crente caloteiro, crente 71, que dá volta nos outros. Querido, eu trabalhei para crente que ficou me devendo e não me pagou. Entendeu? Aí o cara vai lá no púlpito lá, vai falar de amor, ao próximo, viu? O cara tá enganando os outros, entendeu? Aí o cara passa na rua, o nego fala só, aquilo é crente? Esse cara é crente? Ou esse cara aí deve a Deus e o mundo, deve a todo mundo? É um enganador, dá a volta até no vento? Como é que eu vou pregar? Como é que esse cara vai pregar para alguém? Como é que esse cara vai converter alguém? Se ele está alheio àquilo que ele prega. Mas Pedro não. Pedro, ele foi uma pessoa, ele foi ousado, ele foi covarde. Pedro foi covarde, porque quando ele chegou lá no sinal que ele falou lá que quando prenderam Jesus, que a mulher chegou e falou que ele era um dos homens lá, ele falou que não era, mas logo depois ele se arrependeu, e o Espírito do Senhor mudou a história de Pedro, viu? E Pedro foi o homem mais usado, ou dos apóstolos que mais Deus usou ele, foi Pedro. Pedro e João estavam na Porta Formosa. Quando chegou ali, estava lá aquele homem ali,
miserável, mendigando uma esmola, pedindo uma esmola, viu? Mas Pedro falou: olha só, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso a gente te dá, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquilo me levantou. Logo mais à frente, lá naquele discurso, salvou 3.000 almas, eles se converteram. Entendeu? Então, Pedro, ele foi um homem, ele foi um cara ousado. Ele teve a ousadia de olhar sempre para de luz e falar: Senhor, se precisa eu morro por ti, eu mato, faça aconteça. Aí o Senhor falou: só Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar. Pedro negou a Jesus. Mas logo depois Pedro estava lá fazendo a obra, sendo preso, sendo maltratado, por amor ao Evangelho, por amor às almas, viu? Porque sempre o Senhor chamava a atenção de Pedro. Por que o Senhor chamava a atenção de Pedro? Porque Pedro estava sempre na frente, era da frente. Ele não foi o primeiro a ser chamado, mas ele era um cara que estava sempre ali na frente. Então ele tinha um espírito de liderança. Então, meu querido, peça ao Senhor para que o Senhor possa te encher de graça, de virtude, e você tenha um espírito de liderança, para que você seja cheio do Espírito Santo, seja ousado na presença do Senhor. E não deixe que venham falar de você. Faça igual Eliseu. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Profetize a salvação. Leve esta palavra à salvação. Divulgue ela. Vamos fazer uma corrente virtual. Vamos orar pelos que estão passando necessidade. Se você pode ajudar, ajude. Porque o Senhor, ele vai te abençoar. Ele vai mudar a situação da sua vida. Eu quero falar para você também nessa noite. Se você está precisando de uma porta aberta, vamos orar, que o Senhor, ele pode abrir. Vamos orar nesta noite, que o Senhor, ele pode abrir uma porta para você. Que o Senhor, ele pode organizar aí a tua vida e fazer você, o teu projeto e adiante. Se você tem pensamento de montar uma loja, vamos orar, porque o Senhor, ele pode, muito bem, ele pode providenciar as condições de você abrir uma loja. Ou se a tua loja está fechada devido à pandemia, vamos orar, porque o Senhor, ele pode dar as condições para você voltar a abrir o teu comércio. Vamos orar, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio nessa palavra, eu creio. Eu não estou aqui falando muito vaidão, que Deus está mandando falar, não. Eu estou falando aqui, eu estou profetizando aqui a sua vitória. Em nome de Jesus, eu estou profetizando aqui a sua bênção, viu? Se você crê, a tua vitória será certa. Assim como o Senhor, como Pedro chegou ali e orou, aquela multidão se salvou. Como Pedro orou ali e aquele coxo ali, ele se levantou. Assim eu também creio que o Senhor, ele pode também fazer a diferença hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Viu, querido? Assim como o Senhor falou para Pedro: Pedro, vai lá, Pedro. E Pedro andou 50 quilômetros para atender o chamado daquele moço. E quando chegou ali, foi uma maravilha. O Senhor fez a obra, o Senhor salvou aquelas almas e batizou todo mundo com o Espírito Santo, viu? Aí ele falou: o que impede, o que vai impedir deles serem batizados? Nada, querido, porque eles se converteram, que maravilha. E ao mesmo tempo foram na oração, quando Pedro orou, junto com os outros irmãos que vêm com ele, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela casa ali, e todo mundo foram cheios, batizados com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Que você pode também, nesta hora também, na oração da fé aí, onde você estiver, e se você crer, você pode também ser selado com o Espírito Santo aí. É só você crer, porque o Senhor, ele vem para fazer essas coisas, para fazer sinais e maravilhas. É o Senhor que faz. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor faz tudo. E vamos orar agora em nome de Jesus. Se você crê, se você concorda com essa palavra, compartilhe, passe na frente
E vamos fazer uma corrente agora, vamos orar para que o Senhor possa fazer a diferença na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida daquele que está passando necessidade, para ele ir lá nos hospitais, levantar o que está lá enfermo, para ele usar os médicos, entendeu? Para ele livrar a família deles também dessa pandemia, dessa doença. Vamos orar para que o Senhor possa trazer a saúde, trazer de volta o aconchego da igreja, para nos congregarmos e nos abraçarmos novamente. Eu estou com muita saudade de todo mundo, viu? Mas a palavra ela fala que o Senhor falou: vigiai e orai. Porque, querido, muitos aí não estão nem aí, não usam máscara, não usam nada, sai por aí contaminando os outros. Mas vamos orar ao Senhor, porque eu creio que está perto disso acabar, viu? Mas vamos fechar as brechas, porque não é o fim. Essa vai passar, mas eu vou lhe falar para você uma coisa: coisas maiores vão vir por aí. Vamos fechar as brechas, viu? Vamos fechar as brechas e fechar a boca. Parar de falar mal dos outros, parar de falar mal do nosso irmão. Vamos amar mais como Pedro amou aquele irmão lá. O negócio é amar, um amor íntegro, um amor sincero diante de Deus, para que a coisa mude, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, nesta hora, Senhor, te agradecendo por esta hora, Senhor, por esta noite, por este momento que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Lene, Senhor, sua família, Pai amado e Pai querido. Ó Deus querido, Pai amado, aquele que estão, Senhor amado, precisando de uma porta de emprego, Senhor, abre a porta, Senhor. Aquele que está precisando, ó Deus querido, que o seu comércio, Senhor, foi fechado devido a essa pandemia, dá-lhe condições, Senhor, dele voltar a trabalhar, dele reabrir novamente, Senhor bendito. Ó Deus, abre, Senhor, as portas. Cura os enfermos nos hospitais, Senhor. Toma os médicos, Senhor, os enfermeiros, Senhor amado, as ambulâncias, os motoristas, Senhor. Ó Deus, guarda do mal. Livra, Senhor, de todos os males. Pai querido, Pai amado, toma nossa família nas Tuas mãos, as igrejas, Senhor bendito, e as autoridades. Toma nas Tuas mãos e faz a Tua obra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sempre te levante teu rosto e te dê a paz. Querido, que o Senhor possa te dar uma resto de semana abençoada, uma semana debaixo da potente mão do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Sábado estaremos aqui de novo às 21 horas, em nome de Jesus. E fiquem com Deus. Amém.